Aí, segunda característica, exatidão. Isso também é caráter. Sabe, um problema às vezes que nós temos na igreja é o problema de líderes que não são exatos nos seus relatórios. Não são exatos naquilo que falam. Olha, eu sei que é muito difícil ser exato com relação a números, difícil. A gente vai com o tempo se esquecendo. Entende? É difícil também ser exato, às vezes, com relação ao tempo em que as coisas aconteceram. Reconheço isso também. Mas sabe o que eu quero dizer com ser exato aqui? Não é tanto que você, às vezes, não consegue ser tão preciso, mas a sua atitude é que não é de relaxo. Você quer ser o mais preciso possível. Você é que não consegue. Quando a gente fala de alguém que tem exatidão, é alguém que não vive no improviso. Sabe aquela pessoa do mais ou menos? O mais ou menos serve. Jeitinho. Vamos acochambrar isso aqui. Já ouviu essa palavra acochambrar? Acochambrar é o seguinte, vamos arredondar isso aqui. Entendeu? O negócio não deu exato, mas vamos dar uma arredondada nos números aqui para ficar igual. Quer dizer, isso fala algo do seu caráter. Você quer ser um líder usado por Deus? Isso tem que ser tratado, corrigido na sua vida. Você quer também ser instrumento para ser bênção na vida de outro, para ser instrumento de modelagem na vida de outro? Você precisa também de ser exato para que eles aprendam isso. Terceiro, seriedade. Então, autenticidade e exatidão nos fazem pessoas sérias. Quando eu falo de seriedade, não me refiro naquele sentido em que alguns usam, em que a pessoa não dá nem uma risadinha. Já viram isso? Aquela pessoa muito carrancuda, que nunca sorri, você fala, ela é muito séria. Não, seriedade, que eu quero falar aqui, é aquela pessoa que é precisa, que é exata, que é autêntica, comprometida. É sério com o que faz. Então, ele é sério para estudar a palavra, ele é sério na sua vida devocional, ele é sério no seu trabalho a Deus. Ele leva a sério aquilo que ele faz. Por quê? Porque ele é cuidadoso, ele é dedicado, ele é disciplinado. Esse é o que Deus usa. Gente séria. Quem é que prospera realmente no mundo? Gente séria. Qual que é o líder lá fora que realmente galga posições? Quem é sério? Qual que é a empresa que realmente ganha e vai depois ganhar os clientes? É aquela que é séria. Quanto mais seriedade você vê no trabalho, mais você ganha respeito. Por isso que a integridade, o caráter é tão fundamental na vida de um líder. Quando não tem, as pessoas não confiam. Mas quando tem, isso produz lealdade, produz um compromisso. Até mesmo com relação à empresa. Eu fico vendo, nós mandamos fazer armários para a nossa casa e aconteceu uma situação interessantíssima. E a empresa que fez, a princípio eu achei estranho o jeito deles. Porque eles foram, fizeram e sumiram. E eu vi um bocado de defeito. Eu fiquei indignado com aquilo. Eu falei, esse povo não é sério. Mas é que não tinha dado o tempo do processo inteiro deles. Depois eles mandaram alguém que foi checar tudo que havia sido feito. E aí aconteceu uma situação interessante. Aí trocaram uma porta aqui, uma fechadura ali. Mas aí, na pia do meu banheiro, eu não sei, alguém esqueceu a torneira, alguma coisa, e pingou água no armário. E aí, a tábua, o armário, é feito esses compensados, esses negócios, a água entrou, inchou. Não foi culpa deles. Só que eles têm uma norma na empresa. Enquanto o dono não assina o termo de ter recebido o serviço ainda é deles. Eles é que são responsáveis. Quando o cara me falou aquilo, aí ele foi lá, olhou, falou, o senhor viu, né? Lamentavelmente, a pia do seu banheiro estragou. Eu falei para ele, mas quanto vai ficar? Porque isso aí realmente foi culpa minha. Ele falou, não vai custar nada para o senhor. Porque mesmo tendo sido culpa do senhor, não veio nenhum funcionário te explicar como é que era para fazer, não veio ninguém te dar uma instrução de como usar, e aconteceu esse acidente, a empresa vai te dar outra pia nova. Eu falei, eu não estou no Brasil. Falei para ele, você deve ser algum anjo enviado do céu. Eu não consigo entender isso. O cara falou, não, essa é a política da nossa empresa. Nós somos muito sérios com o nosso trabalho. E não vai ser uma pia sua que vai sujar o nosso nome. Falei,
nunca mais vou falar bem de vocês. Na Rua Pedrosa, eu tinha falado mal para ele, né? Eu estava com raiva no começo, depois eu tive que refalar. Falei, não, aquele povo lá é o contrário do que eu pensei. Nunca vi empresa tão séria. Que seriedade. Aí eles me levaram um papel para eu assinar. Aí depois que eu assinei, eles falaram, agora nós não temos mais responsabilidade por esse tipo de problema. Só por aquele e aquele outro. Especificaram. E isso durante tanto tempo, 1 ou 2 anos, não sei, que é a garantia deles. Tudo claro, sério, não é? Tudo com dedicação. E eu fiquei pensando, por que todo mundo não é assim? Por que, meu Deus? Por quê? Por que todo mundo que termina com erro não é assim? Marceneiro, engenheiro, né? Todo mundo devia ser assim. Pedreiro, obreiro. Por que não são assim? Por que não são sérios? Eles não estavam fazendo aquilo lá para Deus, não, viu? Mas Deus abençoa quem é sério, essa é que é a verdade. Não é? Aquele que é sério, ele não anda com frivolidade. Sabe, é gente de peso. Sabe, líder tem que ser alguém de peso. Gente de peso, quando pega uma matéria secundária, por causa do peso dele, os alunos levam ela mais a sério, às vezes, do que a outra que é importante. Agora, isso é uma coisa subjetiva, difícil de explicar. O que é alguém de peso? Mas você sabe quando você conversa com a pessoa. Tem gente que tem peso espiritual. Tem gente que é leve. Leve. Líder tem que ter esse peso. Líder leve é porque não é sério. Agora lembra, não quer dizer que ele necessariamente é a pessoa calada. Não, não é essa a questão. Não é esse aspecto de temperamento. Quarta característica, diligência. Diligência talvez seja a mais importante característica que um líder tem que ter. Romanos 12:11 diz, no zelo não sejais remissos. O que quer dizer remisso? Indolente, desleixado. O que é a diligência? Diligência é que nos impede de ser procrastinador, deixar sempre para amanhã. O contrário de diligência é também negligência. Se você não sabe o que quer dizer diligência, você deve saber o que quer dizer negligência. É uma palavra mais conhecida, é ou não é? Você conhece um negligente quando você vê, sim ou não? Então você sabe o que é o contrário. O diligente é aquele que não é negligente. Também tem a ver com preguiça. Quem é preguiçoso nunca alcança nada de Deus. Sabe, às vezes nós camuflamos preguiça ou disfarçamos com outras coisas. Inclusive com essa velha frase, estou cansado. Mas no fundo você está dizendo, estou com preguiça. Quinta característica, o líder aprovado tem caráter, ele é minucioso. Mas não quer dizer que ele é perfeccionista. Ele é minucioso porque ele é cuidadoso. Ele leva em conta o acabamento das coisas. Ele não faz de qualquer jeito. O acabamento é importante para ele. Sabe a diferença de perfeccionista e ser uma pessoa cuidadosa, minuciosa? Isso é totalmente diferente. Porque o minucioso não é negligente com o trabalho. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Você quer ser um líder aprovado? É o seu caráter que conquista as pessoas, querido. Sabe, muito do resultado que nós temos em Goiânia, com o trabalho que nós fazemos, é porque os membros da igreja veem o meu caráter. A maneira como eu lido com a obra. A seriedade, a exatidão, a diligência, sabe, essa postura de ser minucioso, cuidadoso com a obra no máximo que eu posso. No máximo que eu posso. Sem ser perfeccionista. É uma pessoa neurótica. Sexto, estabilidade. O que é estabilidade? Estabilidade é firmeza, constância. Estabilidade, ele não muda facilmente, ele não é levado de um lado para o outro facilmente. Ele tem um rumo, ele se mantém num rumo, ele não muda toda hora. Tem irmão que toda hora o tempo dele acabou em algum lugar. O tempo inteiro chegou a hora dele ir fazer outra coisa para alguém. Não é? Ele quer mudar, é uma inconstância, é levado por todo tipo de vento, não suporta pressão, não tem consistência, também não realiza nada para Deus. O estável aguenta a pressão. Vem a pressão, mas ele fica firme, porque eu sou estável. É assim que você, entende? O inconstante. Alguém fala, é o temperamento dele, pastor, é inconstante, ele é assim, ele fica o tempo inteiro mudando a direção. É porque nunca teve um discipulador, um pai, uma mãe, que ensinasse a ele a ter estabilidade e mostrasse a importância disso. O preço não é igual para todos. Vamos ver depois sobre o preço.
Alguns pagam um preço mais caro para ter um caráter. Para outros é mais barato. Mas ser estável também não é ser teimoso, ser obstinado, não ter flexibilidade nenhuma. Nós temos flexibilidade dentro da nossa estabilidade. Amém? Sétimo, característica de caráter é força. Quando eu falo de força aqui, eu estou falando de firmeza. Não firmeza no sentido de dureza também. Gente que é dura de coração, gente que é dura para tratar, dura nas palavras, não é isso não. Quando eu falo de força, eu falo daquela firmeza, determinação de vontade. Sabe, ele quer fazer, ele é determinado em fazer, e ele é forte para se manter. Mas ele é flexível, porque você sabe, o que não é flexível, quebra. O que não é flexível, quebra. Você coloca uma estaca de ferro, se ela não tiver flexibilidade, ela quebra. Facilmente. Então a flexibilidade é uma virtude. Mas você não confunda flexibilidade com inconstância, não é? Com fragilidade. Tá bom? Essa maleabilidade é para você saber ter jogo de cintura, para lidar com os irmãos. Mas nunca com fraqueza. Líder não pode ser fraco. O que é o líder fraco? É o que retrocede, é o que rapidamente sai da pressão, sem resolver o problema. Tem gente que tem essa fraqueza. Ele é fraco. Consistência fraca. Não tem utilidade para Deus. Deus usa quem é forte. Ele aguenta a monotonia, ele aguenta a repetição, ele aguenta o teste, ele aguenta até ver a coisa rompendo. Ele aguenta, ele resiste. Isso é força. Essa coisa é interessante na Bíblia, é um paradoxo. A Bíblia fala que o poder se manifesta na fraqueza. Fala ou não fala? Está lá em 2 Coríntios. Mas espera aí, qual que é a fraqueza que o poder de Deus se manifesta? É a fraqueza da carne? Qual que é a fraqueza? É a fraqueza diante de Deus. É a fraqueza para com Deus. Então, para com Deus, seja fraco. Quando você for orar, você fala, Deus, não posso nada de mim mesmo, não consigo nada, me ajuda. Você é fraco para com Deus. Na hora que você levantou, você é forte. Tudo posso naquele que me fortalece. Ninguém me tira disso aqui, eu sou mais do que vencedor e vou romper e vou arrebentar. Vou detonar com o inferno. Força. Força diante do diabo, força diante dos homens, fraqueza diante de Deus. Agora tem gente que é forte com Deus e fraco com homens. Então, diante de homens, você não tem que chorar nem ser fraco. Diante de Deus, seja fraco. Entendeu o que eu estou dizendo? Quem é fraco com Deus, vence. Mas quem tem força com Deus, perde. O que eu quero dizer com força? Tem gente que é forte com Deus, irmãos. Tem ou não tem? Quem que é aquele que acha que é forte com Deus? É aquele que Deus falou, Wendel, eu quero a sua poupança. E o Wendel fala, está amarrado, repreendido, esse espírito de mentira não é de Deus. Aí Deus volta e fala, não sou eu, Wendel, eu quero a sua poupança. Senhor, eu custei tanto a guardar, isso aqui é para meus filhos. O Wendel, a poupança, ele é forte com Deus. Ele consegue resistir à voz de Deus. Deus fala, Wendel, perdoa o João. O Wendel fala, Senhor, ele que errou contra mim. O Wendel, perdoa o Wendel. E ele de novo, Senhor, mas ele é que tinha que me perder o perdão. Eu não, Senhor. Ele resiste. Sabe quem é o crente que é forte com Deus? É aquele que aguenta andar debaixo de acusação, sem resolver o problema. Sabe quem é fraco com Deus? É aquele seguinte, se eu fiquei sabendo que o Wendel está magoado comigo, eu tenho que resolver rápido. Eu sou fraco, não aguento. Não aguento isso. Quantos compreendem o que eu estou dizendo? São coisas totalmente distintas. Agora, diante dos homens, é força. Sou frágil com Deus. Basta ele falar, eu me derreto. Mas diante dos homens, você não pode ser fraco. Você não pode ter a postura fraca. Quanto tempo que eu tenho ainda? Não pode ter a postura fraca. Não pode ter debilidade. Você não mostra isso para homens. Para quê? O que você vai ganhar com isso? Você quer ganhar a compaixão de alguém? Você quer ganhar dó de alguém? Outra característica de um líder usado por Deus que tem caráter é profundidade. Você sabe, a praga da nossa geração chama-se superficialidade. Superficialidade. Tudo é por cima. Mas todo superficial também é insensato e as suas opiniões não são confiáveis. Quem que é superficial? Quem não se enxerga. Quem não se enxerga é superficial. Todo mundo está vendo, menos ele. É raso. Não foi escavado por Deus. Não foi tocado por Deus. Esse é um problema sério com as pessoas que não têm espelho espiritual em casa. Pessoas superficiais também são naturais. Sabe o que é ruim a respeito de alguns líderes? São naturais.
Suas análises são naturais. Ele não consegue fazer análise espiritual consistente, sólida. Tudo que ele olha é análise natural. Então, um dia, conversando lá com um pastor de São Paulo, perguntei como é que está a sua igreja, está crescendo. Ele falou, pastor, aqui em São Paulo não é Goiânia, não. Aqui em São Paulo a concorrência é grande. Eu falei, como assim, com o inferno? Ele falou, não, pastor, aqui em São Paulo tem os melhores pregadores do Brasil. Aqui o membro pode escolher se ele quer ouvir A ou B ou C. Então aqui para você crescer, você tem que estar aí na ponta. Aqui em São Paulo é o seguinte, toda semana você tem evento aí com um grupo musical, às vezes do mundo inteiro. Então é o seguinte, aqui é difícil a gente concorrer com isso, essa igreja é pobre. Então as igrejas aí cheias de grupo musical, banda, não sei mais o que, gente de fora. Olha, é difícil uma semana que não tem conferência de algum ministério aqui em São Paulo. As pessoas têm um menu muito grande de escolha. Eu fiquei ouvindo aquilo, eu fiquei pensando, se esse irmão for profundo assim no púlpito da igreja dele, esse povo dele deve ser assim realmente uma profundidade celestial. Porque é raso. Que análise mais rasa. Como se o impedimento para ele crescer fosse as outras igrejas. Como se o impedimento para eu ser santo é porque tem alguém mais santo do que eu aqui. Entendeu? O obstáculo agora não é mais o inferno, não. O obstáculo agora é a concorrência das igrejas. Ou seja, é tudo um monte de comércio de ponta de esquina competindo para a clientela. Pela madrugada. Isso é mentalidade. Isso é superficialidade. É horrível quando a gente encontra um pastor superficial. Horrível, pavoroso. Agora, eu não estou aqui falando para pastores, você é líder de célula. Mas não é desculpa para ser raso. Aprenda a analisar as coisas com a ótica de Deus. A ótica de Deus é que é profunda. Mas tem gente que é raso. Rasos fazem o que para Deus? Quem que segue um líder raso? Me fala. Quem que vai seguir você? Quem vai querer andar com você? Você sabe. Só gente do seu tipo, né? Isso é muito ruim. Nona característica, paciência. O que é ser paciente? Bom, primeiro vou dizer o que não é. Paciência não é indolência. Também não é ser desleixado. Paciência, na verdade, é perseverança sem ansiedade. Paciência é persistência sem angústia. É persistência em paz. Então, quem espera resultado instantâneo nunca realiza nada significativo para Deus. E outra coisa, nenhuma obra de valor é feita sem esforço. Tudo exige esforço e trabalho. Então, o paciente é aquele que trabalha todo dia. Ele repete. Todos nós nos decepcionamos com gente, mas o paciente não perde a esperança. Outra coisa, quem é paciente também não é precipitado. Por quê? Porque ele não é rápido para tirar conclusões. Conclusões, às vezes, fora do tempo. Então, há pessoas que fazem estardalhaço com problemas mínimos. Outras fazem todo mundo saber o que está acontecendo com elas. Ser paciente é você aprender a andar no ritmo do Espírito, saber esperar. Tiago 5,7 diz, sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor, eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra. O lavrador é o Senhor, ele é paciente. Ele está esperando. 10ª característica, já estou encerrando. Concentração. O que é isso? Isso também é caráter. Alguém fala, não, pastor, é temperamento, meu filho é hiperativo, não concentra em nada. Experimenta disciplinar para você ver como as coisas mudam. É que nós agora, daqui uns dias não vai ter mais pecado. Tudo vai ter um remédio para resolver. Tudo vai ter uma pílulazinha para poder colocar lá. Não é? Mas concentração é caráter. Você aprende. O que é a pessoa que se concentra? Tem foco. Ou seja, é gente que é singela de coração. Não é alguém que tem um monte de propósito ao mesmo tempo. Que fica balançando uma visão atrás da outra o tempo inteiro. Consegue manter uma direção, um propósito de cada vez. Quem se concentra, realiza. Essa é a verdade. Quem tem foco, faz. 11ª característica, vou falar só 12. Intensidade. Eu acabei mencionando esse tópico anteriormente. O que é intensidade? Intensidade é ser ardente. É um defeito de caráter o crente que é frio. Está me ouvindo?
As pessoas pensam que ser frio é opção, ou é estilo de igreja, ou é característica litúrgica, ou é convicção teológica. Mas está errado. Você pode ser calvinista e ser ardente. Você pode ser arminiano e ser ardente. E você pode ser pentecostal frio, que é uma contradição de termos, mas é possível. Eu já fui em igrejas de nome pentecostal, que eu entrei lá e encontrei um monte de blocos de gelo lá dentro. Não são intensos com Deus. Não tem intensidade para buscar a Deus. Não dá para ser um líder efetivo, frutífero, sem intensidade. Você percebe como ser um líder na obra de Deus é diferente do que ser um líder lá fora? O Jack Welch não tem que ter intensidade, ele não tem que ser intenso lá na GE. Entendeu? O Bill Gates não tem que ser intenso lá na Microsoft. Mas na obra de Deus, quem não tem intensidade não tem utilidade. Não tem utilidade. Agora, não existe um padrão para expressar intensidade. Intensidade, cada um expressa de acordo com o seu temperamento. O melancólico expressa intensidade chorando. O sanguíneo expressa intensidade vibrando, rindo. Aliás, o colérico é que expressa mais intensidade vibrando. Não é verdade? Então, cada um vai expressar a intensidade de um jeito. Mas sabe, é inconfundível. Quando você vê alguém intenso, você sabe, é intenso. Por isso, não aceite nada sem intensidade. Célula que multiplica. O líder tem que ser intenso. Ele chega na reunião, ele é intenso com Deus. Ele é intenso para as coisas de Deus. Intenso no que ele está fazendo. Você está num culto de domingo. Inadmissível ter um pastor, um líder de louvor, um irmão que está conduzindo a reunião que não seja intenso. Ele me mata. Às vezes eu vou visitar igrejas e eu chego no culto e o líder não tem intensidade. Eu fico sentado pensando, quanta coisa poderia haver nessa reunião. Quantas pessoas poderiam ser tocadas por Deus. Não vão ser, porque não há intensidade em quem tem lá em cima. Foi John Wesley que disse isso. Perguntaram para ele, qual que é o segredo? Porque é um grande movimento metodista. E ele falou, olha, o segredo é o seguinte, eu pego fogo e as pessoas vêm me ver incendiando aqui na reunião. Simples, né? Simples. Elas querem ver alguém pegando fogo. Então, se não há intensidade, lembra, do seu jeito, também não vai ter resultado. Aí você fala, pastor, mas isso não é o meu jeito. É porque as pessoas padronizaram isso. Então, alguns acham que intensidade é pular. Aí ele vê alguém pulando, né, tal. Aí ele fala, não consigo ser desse jeito. Não dou conta. Aí ele pega e acha que tem o direito de não ser intenso, porque ele acha que intensidade é aquilo. Entendeu o que eu estou dizendo? Outros veem a pessoa no chão, gritando, berrando. Ele fala, isso é intensidade. Só que ele gosta de pular, de cantar corinho pulando. Aí ele fala, não consigo ser intenso. Aí ele se dá o direito de não ser. Está errado. Você tem que ser intenso. Só tem que esquecer a forma. A forma, cada um vai ser do seu jeito. Mas todo mundo sabe quando alguém está pegando fogo. Sabe ou não sabe, irmãos? A gente sabe. Por isso você é um líder na casa de Deus. Você escolhe isso. Isso é opção sua. Mas intensidade também tem a ver com todas essas características, porque nós somos seres humanos e somos normais. Assim como tem estações distintas, tem primavera e tem verão, inverno, também tem dia, tem noite, nós também. A nossa intensidade varia de acordo com o momento. No dia do jogo do Brasil, a vibração é que conta. É ou não é? Mas no dia do arrependimento, a contrição é o que conta. Seja lá o que for, faça com intensidade, filho. Intensidade. Acho que eu vou separar uma aula só para falar disso. Porque a outra palavra para intensidade é paixão. Se você não tem paixão, você tem um caráter de liderança defeituoso. Defeituoso. Eu quero manifestar paixão. Quantos querem também isso na sua vida? E a última característica que eu quero ver com você é responsabilidade. Alguém diz, pastor, mas isso aí não é fruto do Espírito. Mas você observou? Nenhuma dessas virtudes que eu falei aqui, elas são mencionadas lá na lista dos frutos do Espírito. Sabe por quê? Porque todas essas características de caráter, parece redundância, né? Característica de caráter, são coisas que qualquer pessoa pode ter, até as pessoas que não são convertidas. E isso torna você muito responsável. Porque nós somos cristãos. E o que se espera de nós é que nós façamos além
do que está lá fora. Jesus disse, se você ama só os que amam você, o que você está fazendo demais? Os hipócritas não fazem o mesmo? Os gentios não fazem o mesmo? Ou seja, se tudo que nós fazemos é o mesmo que quem está lá fora faz, não estão fazendo nada demais. Então não há mérito. Então o que eu estou falando aqui de características para você, de um caráter, de um líder aprovado, eu não mencionei aquelas que são realmente transcendentes. Sabe? Que é amar o seu irmão como você mesmo. Aliás, como Cristo amou a igreja, como Jesus ensinou. Isso é transcendente. Entende? Transcendente. Não mencionei outros frutos do Espírito. Estou falando apenas de características que você pode escolher hoje. Ah, eu não tive o privilégio de ter um pai e uma mãe que me ensinasse. Mas você se educa. Eu fui criado numa família que nem mesa para comer tinha, a gente comia com prato na mão. Eu sou bom com prato na mão, eu sei manusear, como, aprendi. Mas quando eu cresci, eu vi que eu tinha que aprender outras coisas, não tinha ninguém para me ensinar, eu mesmo me eduquei. Eu mesmo resolvi mudar. Você decide mudanças. Responsabilidade, isso é uma virtude que o gentio, o ímpio pode ter, sim ou não? Pode. Agora, é inadmissível que um crente não tenha. É inadmissível. Se o filho das trevas consegue ser responsável no seu trabalho trevoso, um filho da luz não consegue? Eu não consigo, pastor, eu preciso de orar a respeito de responsabilidade ainda. Por favor. Isso aí é fruto de decisão. Quem é responsável? Responsável é aquele que começa e termina. É finalizador. Responsável é aquele que presta conta, não é oculto. Entendeu? Responsável é aquele que assume, se houver necessidade, culpa. Assume ônus, se houver prejuízo. Ele é responsável. Eu sou responsável. Eu estou aqui, eu sou responsável. Responsável pelo que eu falo. Assumo o que eu falo. Assumo o que eu fiz. O que eu fiz é isso. O que eu não fiz, eu não fiz. É sim, sim, não, não. Eu sou responsável. Se eu assumir uma célula, eu vou com ela até o fim. Se eu assumir uma equipe discipulada, eu vou até o fim, porque eu sou responsável. Aí você fala, é por isso que eu não assumo, pastor, porque eu não quero depois ser taxado de irresponsável. Pois quem não assume tem outros problemas, é negligente, é preguiçoso, é outras coisas. Você não tem opção com Deus. Não tem aquele negócio de dizer, eu não vou assumir nada para não correr risco. Não tem isso. Nós precisamos de ter um caráter qualificado. Amém? Ficou claro para os irmãos isso? Talvez essa foi a aula mais longa que eu dei aqui para os irmãos. Porque talvez seja o assunto também mais sério que eu estou falando. Possivelmente também foi a aula onde eu menos falei coisas novas para você. Não disse nada que você talvez não soubesse. Mas é porque eu não estou aqui só para ensinar. Estou aqui para lembrar também. Eu quero lembrar para você. Integridade é a chave da sua liderança. Diga para o seu vizinho isso. Amém. Diga para o seu vizinho isso. Amém. Diga para o seu vizinho isso. Amém. Diga para o seu vizinho isso.